e disponibilizada. Todas são disponibilizadas lá no Moodle. E também a lista de frequência, tá ok? Então, quando a gente termina aqui, a gente tem uma lista de frequência automática já que nós baixamos. Tranquilo, pessoal? Bom, então, eu vou só disponibilizar a minha tela para vocês, e aí vocês dizem se estão visualizando a nossa tela ou não. Estão visualizando a nossa tela? Sim. Sim? Ok. Bom, eu acredito que a professora que estava trabalhando com vocês, ela já apresentou o plano de ensino. Eu não consegui ver em qual ponto ela parou, né? Por isso que eu coloquei, é a minha primeira aula. E a gente vai começar do ponto... Acho que vocês tiveram 2 aulas com a professora, foi isso? Foi 2 só. Só 2, né? Sendo Então, que a primeira, ela só introduziu o assunto, na verdade. Ela só usou uma aula para conteúdo. A outra aula foi a apresentação. né? Então, assim, a gente vai ser mais rápido aqui. Eu acredito que eu vi lá na plataforma Moodle, inclusive, que ela tem a ementa da disciplina, tem a questão da bibliografia, que inclusive eu disponibilizei para vocês lá um livro já, né, em PDF, que é a 4ª edição. Parece que ela tinha colocado como bibliografia a 2ª edição, que é o livro do Colin Bird. É um livro de química ambiental, né, um dos mais assim completos, mas a gente não vai usar só ele, né, mas é uma das nossas referências como se diz, de cabeceira, tá? Então, que nós vamos estar utilizando. Então, só para poder, assim, inteirar um pouco mais, não vou aqui adentrar muito, né, porque, primeiro, né, meu nome é Ana Carla, esqueci de me apresentar, né, professora de Química do Instituto há mais de 23 anos, tá? Então, sou antiga, bem antiga. Sou professora de Química Ambiental, né? Tenho a formação minha na área de Química Ambiental, tenho mestrado, tenho doutorado na área de Química Ambiental, mas eu estava afastada um pouco da disciplina, tive algumas licenças, alguns problemas, e acabou, então, o professor, e aí eu estava com dificuldade para dar aula no período noturno, enfim. E aí acabou outros professores assumindo a disciplina. Mas a carreira de Química Ambiental no Instituto tem muitos anos que eu trabalhava com ela, tá ok? Então, esse é um plano nosso que eu trouxe aqui, que ainda era um plano do presencial, só mudei as datas aqui, mas só para inteirar um pouco, né, o que a gente vai trabalhar. Então, ela já tinha falado da ementa, dos objetivos, da disciplina, que está lá na plataforma, inclusive, né? E aqui a gente tem o conteúdo, o número de aulas e as estratégias de ensino. Esse conteúdo, na verdade, ele está numa sequência aqui que algumas coisas a gente vai mudar um pouco de ordem, isso não tem problema, né? A questão da ordem aqui, a gente acaba alterando, né? Mas uma das questões primordiais que a gente começa aqui na Química Ambiental são esses 2 tópicos. Eu não sei se a professora já tinha falado a parte de amostragem, que é fundamental na Química Ambiental, e a química verde. Opa, pode falar, Wilker, pode falar. Não, porque tem alguns colegas que não estão conseguindo entrar. Aí eles pediram se podia fazer a aula no Meet hoje. Aí eu falei, vou falar para a professora, mas não sei. Não, fala para eles que não estão conseguindo entrar, eles pedirem aqui, ó, tem como você copiar aqui e já encaminhar para eles, compartilhar convite, tem no seu sistema, tem, compartilhar convite, e você já encaminha para eles, para o grupo? Deixa eu ver aqui onde tem essa opção. Tem na parte de direita, em cima, pessoas para se juntar a você. Aí tem um link, copiar o link da reunião. Deixa eu copiar ele. Deixa eu colocar ele aqui no chat. Tá, melhor, porque eu não vi essa opção, não, acho que, não sei se Mas, aparece. mas você, como membro, você tem essa opção. Ele está aí. É um pouco grande, mas está aí. Só você copiar e mandar para eles.
Tá no chat. Tá. Recebeu. Isso. Recebeu aí? Tá no chat. Uai, por que que... Não apareceu para mim, não. Será Não? que hoje tá tão lento assim? Ué, deixa eu voltar lá, então. Porque eu estou aceitando aqui. Tem mais Ah, uma. peraí. É grande. Lá no chat, quem conseguiu visualizar aí? Ah, vi agora, porque é lenta mesmo. Acho que o serviço do Google hoje está tudo lento. Por isso Tem dia que está travando, o negócio está complicado. Mas, enfim, não é só isso, admitindo. Tem aí, entrou gente como convidado já. então acho que eu estou começando a dar certo. Entrou alguém aqui como convidado, ó. Jordana, admitir, vai entrando como convidado. Agora deu certo. Era a Jordana que estava querendo entrar, acho que a Isso. Letícia, Isso, entrou Daniela. duas pessoas aqui como convidados, já entraram. Certo? Tem mais gente aí, ali como solicitando entrada, não tem. Já temos 9 aqui que conseguiram entrar. Jordana, tudo bem, Jordana? Tudo bem, professora. Como é que a senhora tá? Bem, foi difícil? Professora, que outro? Eu fiz meu e-mail, o meu Teams não quis aceitar meu e-mail falando que não existia. Eu entrava pelo meu e-mail normal do Teams, não deixava eu entrar. Eu falava, agora lascou, porque eu não consigo entrar. Você baixou o Teams no seu celular? Sim, professora, eu baixei o aplicativo Teams, Isso, abaixou o aplicativo. também o e-mail institucional. Aí Isso, tem que ser aquele e-mail tive institucional. 24 horas para fazer o e-mail, aí Isso, não fez. demorado. Mas eu fiz durante a semana e não liberaram. Aí Hum, eu tô tentando entrar pelo meu e-mail normal, também não é, deixaram entrar. não, aí tem que ser o institucional. Mas ok, então hoje vocês entraram com convidado. Então avisa os colegas aí, quem não estiver conseguindo entrar, entra aqui, ó, também. A Letícia, aí, Letícia como convidada. É só ir solicitando aqui como convidado, porque o problema do convidado é o seguinte: ele não aparece na lista de presença e também na próxima aula você tem que solicitar de novo. E quando você entra como membro, né? Acabou, toda aula você vai cair na sala de aula aqui. Essa é a nossa sala de aula sempre. Então, uma das questões da plataforma, não sei, né, como o nosso amigo Wilker disse que já conhece, né? Mas muitos alunos não estão utilizando essa plataforma, né, na instituição. E ela é disponibilizada pela instituição, pelo instituto, tá? E ela atende a parte acadêmica no sentido de dar, inclusive, esse respaldo, né, que você não precisa ficar aceitando aluno toda aula, ele entra, e só entra o aluno. A gente não tem aquele problema de insegurança de entrar uma outra pessoa, só se você fornecer o seu e-mail, né? Mas aí a outra pessoa vai entrar com o seu e-mail, não tem como você entrar. Pode falar, Wilker, você está com a mãozinha levantada aí? É que eu não tirei ela, eu tirei. Esqueceu. Bom, então, como eu falei, química verde. Vocês ouviram falar um pouquinho sobre química verde ou ainda não? Já sim, professora, ela deu a introdução um pouco sobre a química verde. Isso. Então, a gente vai pegar o gancho aqui aonde a professora trabalhou, né, na parte de química verde, e depois nós vamos falar, né, na parte de amostragem. A gente vai, eu vi que ela colocou a parte dos ciclos biogeoquímicos, e aí para eu trabalhar os ciclos biogeoquímicos, né, eu tenho que trabalhar a parte da química da atmosfera. Então, a gente vai trabalhar a parte da química atmosférica, falar dos ciclos biogeoquímicos, e depois a gente retorna aqui um pouco na parte de saneamento. Isso não tem problema, uma sequência que ela não é amarrada uma à outra. Na verdade, elas são conectadas, não um degrau para subir um em relação ao outro, ok? Então, esse é o conteúdo nosso, né? Da química ambiental. E aí, logicamente, eu não sei, né, se nós vamos retornar, como é que vai ser, né, ainda essa questão, mas, falo retornar no sentido presencial, né, gente? Retornar, a gente já retornou um tempo.
Mas quando eu trabalho a disciplina de Química Ambiental, a gente tem algumas visitas. Essas visitas eu não fiz agenda, porque não estava proposto esse semestre que eu iria trabalhar a disciplina, então eu tive que pegar a disciplina de última hora. Mas aqui são os locais que eu visito com os alunos quando eu ministro a disciplina de Química Ambiental, né? Então, são 6 locais de visita, tá? A Embrapa, a Estação de Tratamento de Esgoto, né, a indústria, né, de cimenteira de Cesarina, o aterro, né, a Comissão Nacional de Energia Nuclear e uma empresa, né, que fica em Senador Canedo, uma indústria, né, que é a Globo Soluções Ambientais, que é relacionada com o processo de incineração. Tá? Então, após a gente trabalhar todo o conteúdo, essa é a proposta da disciplina, a qual eu sempre trabalhei, né? Todo o conteúdo, a gente vai para as visitas técnicas, e depois das visitas técnicas, a gente vai para uma elaboração de um pré-projeto. E depois da elaboração desse pré-projeto, a gente vai para a defesa desse pré-projeto. Então, aí, eu não sei ainda como é que vai ser essa possibilidade de visita, tá? Então, assim, essa era a proposta da disciplina presencial a qual eu sempre trabalhei. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? A professora, não sei se ela tinha colocado a possibilidade de visita para vocês. Não tinha comentado, não. Então, assim, eu vou tentar, né, mesmo que em cima da hora, porque normalmente a gente faz esse agendamento de visita início do ano para poder acontecer, que essa disciplina ela é ofertada uma vez ao ano, né, que é no segundo semestre. Então, mas para que eu possa... Wilker, você está tentando entrar como convidado? Não, é porque eu estou tentando entrar pelo celular também. Ah, tá. Mas eu Mandei loguei aí, errado aceitei aqui. você como convidado também. Ah, tá. No caso, então, a disciplina, né? Eu preciso agendar essas visitas, normalmente no cronograma da instituição, no início do ano. Então, a gente agenda elas no início do ano, para que elas possam acontecer no segundo semestre, no final, na verdade, no final do ano. Então, realmente, eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas a gente vai tentar propor isso aí para a instituição ainda. Vamos ver o que a gente consegue nos transcorrer, porque, na verdade, a gente tem ainda, né, aula esse ano, e elas vão só terminar em março do ano que vem. Então, pode ser que a gente consiga agendar essas visitas para o final aí do semestre. Tá ok, pessoal? Não estou garantindo nada, estou falando que a gente vai tentar. Porque elas são muito importantes para vocês, com essa visão. Depois que você estuda a disciplina teórica de Química Ambiental, né, realmente, você ir até a campo, né? O campo, a Química Ambiental, né? Tem gente que tem essa percepção que Química Ambiental é uma disciplina de laboratório. E Química Ambiental não é uma disciplina de laboratório, né? A disciplina de laboratório tem a parte de Química Orgânica, Experimental, Química Geral, Química Analítica, né? São disciplinas realmente de laboratório. A Química Ambiental é disciplina de campo, gente. Realmente a gente tem que ir ao campo e ali aprender todos, né, a locar, né, na verdade, essas questões. Então, a gente fala que ela é uma disciplina de in situ, né? E muitas análises, inclusive, são realizadas em campo. Ok? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Nós já estamos com 13 alunos aí, acho que já conseguiram. Bruna, Daiane, Daniel, Daniela, Eliette, Fernanda. Essa turma de química é grande, hein? Vitória, Matheus, Wilker, Walter. Como é que é a pronúncia do seu nome? Que você entrou com É o Wilker mesmo. Não, é o Wilker, mas tem um outro com W que É o Aster. o Aster. Isso, Aster. Muito bom dia, Aster. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Parece que vocês estão meio... Seu áudio está muito baixo para mim. Eu quase não estou te ouvindo. Tá baixo o meu áudio? Não, o áudio da professora Também tá tá. alto, o seu que tá baixinho. Mas você vai clicar do lado desse seu fonezinho aí de falar e vai clicar em Viva Voz. Aí você não
o volume, porque ele costuma sair só em cima. Aí, se você não modificar, ele não muda pro Viva Voz, que aí sai Agora mais. sim. Agora deu Porque certo. o pessoal Obrigado. precisa reclamar, inclusive, que está muito alto, que chega a ser meio assim irritante. A gente tenta falar devagar e pausadamente, né? Ok? Então, com relação ao plano de ensino, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Então, aqui está, né? Consegue visualizar a nossa lousa? Como a professora já, né, começou a falar um pouquinho de química verde, a gente colocou aqui, né, uma noçãozinha aqui, que a química nunca foi, né, tão, como se diz, quem pensa em química normalmente, tem gente, né, que diz assim, inclusive, né, eu não tenho consumido nada químico, porque químico me faz mal, né, assim, o popular, o pessoal diz, né. Então, é uma visão errônea da química, né? E muitas vezes até pessoas, né, bem formadas também têm essa visão errônea com relação à química, né? Nós temos a química, na verdade, né? A química dos produtos naturais e a química dos produtos sintéticos, né? E aí, nem a natural é 100%, né, otimizada no sentido positivo, nem a sintética. Tudo tem o seu lado positivo e negativo, depende da forma como a gente utiliza, né, e aplica isso. Bom, o que seria a química verde, pessoal? Até coloquei uma legendinha aqui, né, um negocinho, um mundo verde, com as folhinhas verdes aqui. Já que vocês ouviram, né, a professora já comentou alguma coisa. O que seria a química verde? Hein, Wilker? Você tá mais interativo hoje. Não, seria a química, assim, eu vejo mais a química que trata, assim, de resíduos, por exemplo, ou da destinação de determinados produtos, ou relacionando a química com o meio ambiente, né? Com não seria maltratar um termo muito bom, mas como relacionar de forma positiva a química com o meio ambiente, né? Assim, de um modo geral, mas não sei especificar muito. Você acha que, por exemplo, a química analítica, a química inorgânica, a química orgânica, né, ou a própria química geral, elas não são química verde? Ou elas deveriam ser? Eu acho que toda a química deveria ser verde, né? Nesse conceito assim de ser sustentável, né? Porque todas elas, no fim das contas, vão gerar algum tipo de produto ou resíduo. Você vai sempre relacionar. Então, na verdade, né, a química como um todo. Então, não é só a química ambiental, né, que tem que ter essa percepção, essa proposta. Isso aqui é um contexto que deve ser pensado, né, e traçado em todas as linhas da química, né? E a química verde, né, é exatamente esse sentido em que o colocou. É pensar em mecanismos os quais nós devemos o quê? Minimizar. Eu falo, não gerar é muito difícil, mas minimizar a questão dos impactos ambientais negativos. Quando vocês vão para o laboratório, vocês são do 6º período, então vocês fizeram experimental. Na química geral, não fizeram? Sim. Sim, né? E lá na química geral, na parte experimental, vocês procuravam, por exemplo, pensar em um experimento que você gastasse um volume, né, de 500 ml. Você tentou fazer ele num volume de 100 ml, de 50 ml, de 25 ml, tentou reproduzir ele num volume, diminuir o volume? A gente pensava que não tinha reagente suficiente, né? Então já era um ponto positivo, hein? Não ter reagente suficiente, não era? Então, olha, esse é o primeiro passo, né? Quando eu posso fazer um experimento no laboratório
e que eu posso trabalhar com pequenos volumes, eu tenho que trabalhar com pequenos volumes, em vez de trabalhar com grandes volumes. Essa é um dos mecanismos, por exemplo, da disciplina de Química Geral, de Química e Analítica e todas as outras químicas, que tem que ser proposto, né, dentro das aulas experimentais do professor, porque isso faz parte da Química Verde. Isso é reduzir, né, minimizar os impactos. O que seria, então, química sustentável? Essa palavra sustentável, todo mundo adora ela, né? Você passa numa construção, numa obra da prefeitura aqui de Goiânia, né, ou do governo do estado, né, tá lá assim, obra sustentável. Já viram? Essa palavra ela é utilizada em tudo, né, nos discursos políticos, enfim, né, na área de construção civil, essa palavra cada vez mais sendo abordada, construção sustentável. O que é isso? Vocês já se questionaram isso? Eu já vejo muito sustentável na questão de conciliar desenvolvimento, né, de alguma coisa com a não prejudicar o meio ambiente, né? Tudo que você fala quando é sustentável, você consegue produzir, por exemplo, mesmo tirando do meio ambiente, você sendo assim, tipo extrativista, né? Você consegue retirar do meio ambiente, mas não prejudica ele. Aí você consegue... é meio que assim, uma utopia, né, Wicker? Porque quando eu extraio alguma coisa, né, um produto da natureza, eu acabo alterando ali os ciclos biogeoquímicos. Mas aí a gente também chega na conclusão de que a gente precisa retirar da natureza para sobreviver, né? Então não existe essa opção de não retirar. Não existe, né? Então, assim, só pelo fato de nós estarmos existindo nesse planeta, nós causamos impactos ambientais negativos, mas também causamos positivos. Não é só o lado ruim, não, da nossa existência, temos o lado bom também, né? Mas então, na verdade, nós temos essa palavra sustentável, ela tem que ser colocada um pouco entre aspas, porque não há nada totalmente sustentável, né? Na verdade, a gente tem que estar sempre ali extraindo de algum lugar. Agora, a gente pode tentar ao máximo reduzir essa extração. Podemos tentar ao máximo minimizar o montante que nós utilizamos, ou seja, o volume, a massa a qual a gente vai fazer um processo. Isso é possível. E esse é o mecanismo da Química Verde. A Química Verde tem essa proposta. E a professora comentou com vocês aí os 12 princípios da Química Verde? Sim, ela mostrou. Vamos lá, já vamos adiantando aqui, porque ela já está lá na frente. Aqui, já aceitei mais alguém aí. Tá. Então, aqui a gente tem só né, o que nós acabamos de comentar, né? O que é a química, que vocês já sabem, né? A química está em tudo, então não adianta ninguém dizer que não gosta de química, não faz uso da química, né? A química é, na verdade, tudo que nós conhecemos, né? Não só neste planeta, como em todos os outros possíveis de serem habitados, né? Então, a química na verdade, a nossa grande aliada, né, para a sobrevivência, uma vez que ela faz parte, né, de nós, nossa composição toda química. E tudo aquilo que nós necessitamos para a sobrevivência dos planetas também é de origem química. Então, a indústria química, né, uma das indústrias aí que mais cresce, né, nesse mundo, esse processo evolutivo, vamos dizer assim, né, onde nós temos aí os impactos ambientais negativos. Quando a gente fala em impactos ambientais negativos, porque nós também temos impactos ambientais positivos, tá? Então, nem tudo é só negativo. E aí, né, como nós falamos, né? Por exemplo, vocês falaram lá na aula experimental, né, de química geral, nós acabamos reduzindo, né, os volumes dos reagentes, porque nós tínhamos poucos reagentes. Ótimo, ainda bem que tinha um pouco, né? Então, aqui, ó, ele traz, né, um grande volume de efluentes. A gente tem aí um dos grandes problemas hoje, né? No nosso dia a dia
os resíduos que são gerados em vários processos. Pensando em questão de uma forma geral, de efluentes, você acha que o maior problema nosso hoje são os efluentes industriais ou domésticos? Hein, pessoal? Eu acho que os domésticos, né? Porque os industriais têm leis que obrigam a ter tratamento, né, de resíduos, por exemplo. Agora, os domésticos, não. Se você compra qualquer um produto que é nocivo, você descarta de qualquer forma, você não preocupa com a quantidade. Exatamente. Então, hoje, um dos grandes problemas nossos são os resíduos, né, os efluentes domésticos. Uma vez que nós temos uma diversidade que são ali descartadas aleatoriamente, sem nenhum controle. Então, fica muito complicado, né, trabalhar esse material, tratar aquilo que é totalmente desconhecido, né? Quando a gente fala de efluentes industriais, a própria indústria, né, apesar de ter muitas indústrias aí que descartam de forma errônea, né, clandestina, isso também tem uma fiscalização que às vezes não é tão eficiente, né? Mas há um controle em relação a isso. Quem é que trabalha em indústria aí? A maioria já trabalha em indústria e sabe como isso funciona lá na indústria, né? Trabalha em indústria, Wilker? Não trabalho na indústria, não. Eu só estagiei numa empresa farmacêutica, mas ela descartava tudo direitinho. Exatamente. Então, a maioria hoje já tem toda essa consciência, né? Bom, isso aqui é a parte histórica com relação, né? Esse processo evolutivo, né? Com o reconhecimento, a percepção da necessidade, né? Dessa implementação com relação à química verde. Então, eu vou deixar esse histórico aqui, o professor já deve ter comentado também, né? Que aqui são as leis, os regulamentos, e isso a gente vai trabalhar também de uma forma mais detalhada mais para frente. Então, só vou deixar aqui, ó, né, as etapas aí desse processo, né, de decretos e, enfim, que foram elaborados, né, desde a Constituição de 1988, com essa proposta, né, de repensarmos a questão dessas fontes geradoras, tá? E aí, né, quando a gente fala, por exemplo, de processos químicos, né, que é a nossa área, né, a gente tem que pensar nos resíduos gerados nesses processos e como trabalhar esses resíduos, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, já que a professora já falou sobre isso. Qual que é o melhor mecanismo? Eu pensar e não gerar um determinado resíduo, ou eu pensar num tratamento para o resíduo gerado? Se você tivesse a opção de escolha, qual delas você faria a opção? Não gerar ou tratar o resíduo gerado? Se tivesse as duas opções na sua mão, qual delas você vai fazer a opção? Entenderam, pessoal, a pergunta? Bom dia, bom dia. Pode repetir de novo, professor? Sim, você tem duas opções lá no laboratório, você está fazendo um experimento, e aí você tem dois caminhos. Não gerar um determinado tipo de resíduo, ou você vai gerar ele e depois você vai propor um tratamento. Qual das duas opções você vai fazer, né, vai caminhar? A opção A, não gerar, ou a opção B, gerar e depois tratar? Depende de cada caso. Se você precisa fazer aquela tipo de solução que vai gerar aquele resíduo, porque você tem que fazer algum tipo de análise, se você tem que fazer algum tipo de procedimento, de toda forma você vai ter que gerar esse resíduo e no final você vai ter que tratar ele. Mas se vai ser uma análise que você está só fazendo algum teste, alguma coisa assim, e tem a possibilidade de não gerar esse resíduo, aí você não gera o resíduo. Isso, então, ó, eu estava dizendo que você tinha essas duas opções. Você Então, vai mas chegar aí no vai mesmo ter caminho. Você vai ali preparar um produto que você precisa, mas você tem um caminho que é não gerar resíduo
numa determinada síntese, Não ou gera uma resíduo. outra síntese que é gerar resíduo, depois do resíduo gerado, você vai tratar. Mas os dois vão caminhar no seu produto que você precisa no final. Ah, Entendeu? não, então você não gera resíduo. Aí se você pode ter um caminho mais limpo sem gerar resíduo, não gera resíduo. Exatamente. Então, esse é a proposta. É sempre caminhar na perspectiva de não gerar resíduo. É muito mais fácil eu não buscar um mecanismo, uma síntese no laboratório, que eu vou reduzir ou não gerar resíduo, do que eu já utilizar um mecanismo, uma síntese que já tenha ali no laboratório, mas que no final ela me gere um resíduo. E aí eu tenho que tratar. Então, o desperdício de tempo, energia, econômico, né? A gente fala que a química ambiental ela está ligada a um tripé. Qual que é esse tripé? Não só a química ambiental, né? A química verde, a química de uma forma geral, mas, né? Falando a química ambiental, porque é que a gente está trabalhando. Mas a química está ligada a um tripé, que é a questão econômica, social e ambiental. E não dá para trabalhar uma fragmentada da outra. E é isso que, às vezes, né, por exemplo, na indústria, né, o empresário industrial, ele não consegue, né, entender isso. Então, você depara com essa situação, porque ele, às vezes, quando eu tenho que ligar esse tripé, né, econômico, social e ambiental, e aí o equilíbrio entre os três é primordial. Um não pode sobressair o outro. Isso é um desafio para vocês, né? E para nós, eu já estou aposentando, mas para vocês, né, da área que estão entrando na área industrial. É você conseguir otimizar, né, e equilibrar esse tripé econômico, que né, o empresário ele vai pensar só no qual? No econômico. Mas você tem que trazer aliado o econômico, o ambiental e o social. Certo? E esse é o grande gargalo nosso. Ainda é. E eu acredito que vai ser um bom tempo ainda. Tá certo? Bom, voltando aqui, daqui a gente já tinha falado, né? Então, o mais importante, só aumentar aqui um pouquinho. Só comentando esse pedacinho aqui, que esse material aqui vem da Química Nova, tá? Vocês conhecem a Química Nova? Conhecem, né? Sim. Pois é um material que às vezes a gente trabalha bastante, porque ele é bem assim didático, né? E traz questões bem relevantes, tá? Bom, então aqui a gente tem algo interessante que diz, né, que a química verde, também conhecida como química limpa, é um tipo de prevenção de poluição causada por atividades na área de química, né? Assim, eu sei que a gente está falando de química, então a gente está focado aqui na área da química, mas eu diria que toda, né, a questão industrial, de uma forma geral, ela tem que ser limpa, né? Essa é a proposta. Então, o maior problema nosso, né, nessa área é pensar que gerar o quê? Uma menor quantidade de materiais tóxicos ou inflamáveis, ou seja, uma menor quantidade possível, né, de substâncias que vão causar algum dano, não só, né, na questão ambiental, mas também na questão social e, logicamente, isso vai impactar na questão econômica, sem dúvida. E isso que, às vezes, né, as pessoas na área, né, industrial, né, não tem essa percepção que quando eu vou gerar danos, né, na questão ambiental, logicamente acarreta social e logicamente acarreta econômico. É uma cascata. É como eu falei, uma depende da outra, elas estão interligadas, tá? E, como eu falei, se eu vou gerar menos resíduo, eu vou ter
um gasto, né, menor com relação ao tratamento desses resíduos. Olha aqui a questão econômica sendo impactada. Então, é essa o dilema que você tem que usar, inclusive, com a questão do dono, né, de uma determinada indústria que não tem essa percepção. Ok, deixa eu só aceitar aqui. Tranquilo, pessoal? Todo mundo está ouvindo, acompanhando aí, sem problemas? Tranquilíssimo. Então, vamos lá. Que o professor já deve ter falado. Eu vou só fazer um review aqui que eu acho importante. Puxando aqui. Os 12 princípios da química verde. Foi trabalhado com vocês? Se não me engano, ela comentou assim, só se eu tiver muito enganado, mas eu me lembro, não sei se eu vi de outro lugar também, mas... Comentou, professor. Comentou? Ok. Bom, eu vou falar de alguns aqui que eu acho que vale a pena a gente retomar, né? Só para a gente não se perder. Como foi o exemplo que eu dei aí para a nossa amiga, acho que foi a Jordana que respondeu, não sei, né, Jordana? Que é exatamente esse primeiro princípio aqui. Sim. Prevenir a formação de subprodutos do que tratá-los posteriormente. Quando vocês já trabalharam lá na química orgânica, principalmente na química orgânica, né? Vocês fizeram química orgânica? Fazendo, né? Esse sofrimento aí. Nesse sofrimento, mas fizeram, né? Ótimo. E qual que é um dos gargalos da química orgânica, da síntese orgânica? E você, Wilker, você trabalhou em indústria farmacêutica? Foi na indústria que desenvolve estudo de bioequivalência lá no ICF. Aí tinha, assim, não gerava muito resíduo comparado com a indústria, com a farmacêutica maior, né? Mas lá era mais estudo, né? Não era desenvolvimento de produto, era mais só estudo mesmo. Isso. Aí eram poucos os resíduos, mas eles descartam de forma correta, né? E eles são muito preocupados com isso, na verdade. A gente fazia algum trem errado lá, meu Deus do céu, o pau comia. Né? Pois é, mas qual que é um dos grandes problemas, então, né, na área que vocês perceberam aí no laboratório de síntese orgânica? Sim. Eu não consigo ver mas eu acho que é uma empresa para descartar isso aí. Quem mais aí que tem experiência na indústria ou que no laboratório de química mesmo no instituto, que vocês trabalharam a parte de síntese? Algumas aulas que vocês tiveram aí a possibilidade. Qual é o gargalo nessa área? Tem a questão das multas, né, professora da vigilância sanitária também. E se você fizer alguma coisa de errado, das ISO, eu acho que a ISO 14.000 ou 14.001, algo do tipo, ela é muito exigente, né, que é a de meio ambiente. Então, para você ser uma empresa, uma indústria de grande porte, vamos dizer assim, você precisa de muitas coisas, tratamentos de resíduos, até de lixo, né, de banheiro, lixo reciclável mesmo, lixo normal, até mesmo lixo de cozinha, ou algo mais, mais complexo, né, a empresa. Então, complexo, descarte, tem que ter um controle muito alto, porque por conta tem também a questão do reaproveitamento, porque as grandes indústrias, dependendo do lixo que elas produzem, elas conseguem vender esse, de certa forma, lixo para outras empresas que vão fazer a reciclagem, por exemplo, empresas de alimentícios, elas conseguem vender os subprodutos delas, né? Que é os descartes dos produtos que não deram certo, algumas coisas do tipo, se houver alguma contaminação biológica, né, ou cruzada de algum outro produto, para compostagem, tem a venda de plástico para as outras empresas de reciclagem, e assim por diante. Ok. Não, sem dúvida, hoje a gente tem uma parte, né, de legislação bastante rígida, né?
às vezes ela não funciona em determinadas empresas, no sentido, né, que hoje a gente tem também uma questão ainda, né, muito obscura, né, vamos dizer assim, de prioridades, né, e aí é muito complicado, é um país que dá-se um jeito, mas, de uma forma geral, a nossa legislação, ela é bastante rígida. Mas, assim, quando eu falo nas aulas experimentais de química orgânica, quando vocês estavam fazendo rota de síntese e tal, eu acredito, né, que assim, hoje ainda é um dos grandes problemas, também na indústria farmacêutica, desenvolvimento de produtos, é essa questão aqui, ó, os subprodutos. O rendimento de uma síntese, às vezes, ele é de quanto? 5%, 10%. Ou seja, aquele produto desejado, né, de 100% de tudo que você gera, ele corresponde a 5%. Não é assim? Mas nesse caso aí é aquele negócio, a gente precisa produzir, né? Na verdade, a forma de produzir, na verdade, a mais comum tem essa porcentagem pouca de produto final, então a gente tem que trabalhar mais com o que resta, né? Não tem como fazer muita Isso, coisa. é uma questão. A gente tem, por exemplo, um medicamento. Um medicamento que você precisa produzir e na síntese do princípio ativo dele você tem um rendimento de 5%. Isso tem muitos, são inúmeros, né? Os outros 95% são o quê? Subprodutos. E o subproduto, na maioria das vezes, ele tem que ir para onde? Tratamento. Então, aqui é o maior princípio da química verde, dos 12 princípios, né? Esse primeiro que a gente colocou aqui é o principal. Pensarmos, né? E aí vem a questão tecnológica, vem a questão realmente que nós temos que desenvolver caminhos, né? E aí, quando eu citei o exemplo da química orgânica, mas não é só a química orgânica, de mecanismos para aumentar a produção daquele produto desejado e diminuir, né, a produção dos produtos indesejados. Isso não é fácil fazer, gente. E aí a gente está ainda capengando aí, e aí muitas vezes o pessoal, né, que vai se especializando aí, mestrado, doutorado, pós-doutorado na área, né, de desenvolvimento de produtos, de síntese, de extração, porque também você pode fazer extração de produtos naturais e você tem ali um produto desejado, o princípio ativo é um percentual muito baixo ainda. Então, essa é a grande problema. Mas a química verde, o primeiro princípio dela, e o fundamental é esse, que eu já tinha citado anteriormente, que a Jordana completou, né? Pensarmos em a não formação. Ou minimizar, diminuir, caminharmos no sentido de reduzir ao máximo a produção de um produto, ou melhor, de um subproduto não desejado. Essa é a função dos químicos. Né? Vocês aí com químicos, quase que químicos, né, recém-formados aí no mercado, tem que pensar nisso. Esse é o principal. Seja você na área de química, né, qualquer área da química que você vá se especializar. Isso aqui tem que estar em mente para você. Esse é como se diz, o beabá do químico. Pensar em aumentar o rendimento de determinado produção, no sentido de gerar menos resíduo. Ou subproduto, eu citei o exemplo da química orgânica. Certo? Tá claro isso? E aí ele vem, né? E logicamente todos os outros princípios vêm amarrando nesse aqui, né? Economia de átomos. O que seria isso, economia de átomos? O Wilker, lê esse princípio aqui para nós, só para a gente pensar nele rapidinho. O de qual? O segundo princípio aqui que eu destaquei aqui de vermelhinho. Olha, economia de átomos.
Os métodos sintéticos devem ser desenvolvidos para maximizar a incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos finais desejados. O que é isso, gente? Isso aqui é... Pode falar, Will. Eu ia falar aproveitamento de matéria. Aproveitamento de matéria. Quem mais? Quem quer dar uma opinião sobre o segundo princípio da química verde? Eu falei que o principal é o primeiro, que comanda todos os outros. É como aquela ideia, né? A gente forma primeiro lá no útero da mãe a cabeça, o cérebro, e depois vão surgindo os outros membros, não é assim? Mas a gente é comandado por onde? Pelo nosso cérebro, nossa cabeça. É ela que comanda todos os nossos movimentos e todos os nossos sintomas e desejos, tá tudo aqui, comandado por aqui. Então, eu diria que dos 12 princípios da química verde, esse primeiro que nós falamos é a cabeça, é o cérebro. E os demais vêm aí, os membros da química verde, né? Os outros princípios. E esse é um deles. É a mesma ideia, né? Dizer que eu preciso repensar, né? No sentido de que eu tenha a maior rendimento nas minhas reações. Ou seja, quando ele diz, né? Maximizar a incorporação dos átomos dos reagentes nos produtos finais desejados. Ou seja, tudo que é reagente, gerar produto e produto que seja desejado. Aumentar o rendimento da minha reação química, no sentido de ter uma menor produção de subproduto, que o percentual do subproduto seja cada vez menor. Porque se esse percentual do subproduto seja cada vez menor, eu tenho menor volume de resíduo. Se eu tenho menor volume de resíduo, eu tenho um menor impacto ambiental negativo, quando eu digo no sentido de tratamento, então eu tenho menor gasto econômico e, logicamente, eu tenho um menor impacto social, porque se eu vou gerar menos resíduo, logicamente, né, tratamento, a gente vai caminhar no sentido de gerar que aquela substância, que antes ela seria uma substância que causaria impacto ambiental negativo, que ela não vá causar esse impacto ambiental negativo, ou melhor, que ela vai minimizar a geração desse impacto ambiental negativo. Mas 100%, você acha que eu chego no 100%? Não. Esse é um outro problema. Nem sempre, e na maioria das vezes, né, o tratamento vai gerar a condição de 100%. Esse é um outro gargalo. Certo, pessoal? Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo para vocês, para ficar claro. Hoje nós temos, por exemplo, a questão do tratamento de água. Né? E também temos, né, em Goiânia, por exemplo, tem 70% do tratamento dos efluentes domésticos. A indústria, né, a estação de tratamento de efluentes de esgoto de Goiânia trata 70%. Os outros 30% não são tratados. Ela trata que jeito esse efluente doméstico? Alguém já visitou a estação de tratamento de esgoto de Goiânia? A ET, Estação de Tratamento de Esgoto? Não, só de passar de frente já fica traumatizado, imagina entrar lá. Pois é. A estação de tratamento de esgoto, então, coleta o esgoto doméstico, faz o tratamento dele, que a gente vai discutir mais para frente, quais são as etapas desse tratamento, o que é tratado, mas só citando uma ideia para vocês. A parte, por exemplo, de... hoje, um dos grandes problemas que a gente tem é a questão de hormônios no esgoto doméstico. Porque a nossa alimentação, hoje, ela foi totalmente alterada, né? Desde o alimento que eu estou ingerindo até a parte de medicamentos, né? De produtos na área de fármacos, também tem uma alta carga de hormônios. O que são hormônios, pessoal?
Quimicamente falando. Vocês já estudaram bioquímica, não já? Não, calma, professora, ainda não, mas... Não? Vocês estão estudando bioquímica agora? Não, eu não, mas talvez alguém da turma aí... Já estudaram bioquímica, pessoal? Bioquímica, o que são hormônios? Química. Professora, acho que no próximo. Pois é, então já adiantando para vocês, hormônios são moléculas químicas orgânicas que faz toda a diferença, né? No nosso organismo, né? E todo mundo, de alguma certa forma, ingere, né, uma carga hormonal necessária em determinados tipos de medicamento da indústria farmacêutica ou na parte de alimentos. Uma coisa, eu li uma reportagem uns tempos atrás sobre, o título dela era até interessante, falava assim, era a feminização da população mundial, porque vários produtos, né, da indústria tinham como resíduos esses hormônios sintéticos femininos, que eram jogados na natureza, nas águas, que eram consumidos por toda a população, assim, de forma indireta. E ocorria uma feminilização da população em geral. Eu achei interessante. Esse é um problema, né? Muito bem, Wilker. É exatamente isso que eu estava querendo comentar com vocês, né? Aqui a gente está discutindo nada a questão né, sexual, não é outra história, viu, gente? A questão no sentido, né, que o Wilker colocou muito bem, a questão feminina no sentido de perda de pelos, né? Hoje tem adolescente, né, não significa a masculinidade dele, mas tem adolescente que tem dificuldade de ter pelos. Menino, né, por exemplo. E por que isso? Porque a nossa água, ela está com uma alta concentração de hormônios. Uma vez que, tanto na área de indústria de gênero alimentício, como na parte de fármacos, nós ingerimos, né, uma alta carga desses produtos, dessas moléculas químicas sintéticas, que não são, parte delas são o quê? Não são absorvidas pelo nosso organismo, não são quebradas, são subprodutos que são eliminados pelo nosso organismo. E, logicamente, ela vai chegar aonde? Ela vai chegar lá na estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto. Quando a gente falou lá no início, o Wilker comentou, o maior problema é o esgoto doméstico, e é mesmo, pela sua heterogeneidade. Chegando lá na estação de tratamento de esgoto, nós temos o tratamento que nós chamamos de tratamento primário, que nós vamos discutir mais para frente com vocês, o que é o tratamento primário. E nesse tratamento primário, nós não retiramos, nem no secundário, né, as etapas, nós não retiramos esses hormônios. Então, ele é descartado novamente para o nosso recurso hídrico. Chegando no nosso recurso hídrico, nós coletamos a água, a estação de tratamento de água, a ETA. Essa estação de tratamento de água trata essa água, mas no seu tratamento também ela não elimina essa substância. Então, essa substância vai chegar, bater lá na sua torneirinha. Ela vai chegar, né? Esse hormônio, ele vai chegar, então, lá na sua torneira, na sua água. Você vai consumir essa água. Essa água, então, ela tem, né, mais o hormônio. E cada vez mais você vai absorver essa água com hormônio, alimentar, né, e, logicamente, ingerir produtos, né, da indústria farmacêutica que tenha esses hormônios e vai novamente devolver ele para a ETA. E ele novamente vai para a ETA, não é tratado, retorna e assim vai fazendo o que nós chamamos de pré-concentração. Cada vez mais aumenta-se a concentração. E não é quebrado. Não é degradado. Por quê? Porque é um composto orgânico de cadeia longa e quanto cadeias longas, quanto cíclicas. E o que é o problema das cadeias longas e cíclicas?
estabilidade, ligação química. Aqui a gente nunca pode esquecer da química geral, que tudo que, né, a química fundamental chama-se ligações químicas. Ligações químicas primárias e ligações químicas secundárias. Quando eu tenho uma estrutura que ela é estável, é fácil de quebrar essa estrutura? De quebrar essas ligações? Se ela tem baixa energia, se ela tem alta estabilidade? Não, é muito difícil. Né? E esse é o grande problema. Então, isso vai cada vez mais aumentando no nosso recurso hídrico, no ciclo hidrológico, e, consequentemente, nós vamos, né, mudando as características da população. E essa é uma das que o Wilker colocou, né, a população masculina mais afeminada. Não tem nada a ver com a questão da opção sexual, mas sim com a questão, né, de particularidade. Tem hoje, né, tem meninos que não ficam não engrossam mais a voz, tem que ir lá no endócrino para ver dosagem hormonal, tem meninos que não desenvolvem mais pelo, não tem bárbara, enfim, né, e isso tudo está relacionado com essa produção, né, com esse subproduto que no nosso organismo é um subproduto, porque ele não é absorvido, não é quebrado e ele é eliminado. Pode falar, Hugo. Mas, assim, esses hormônios sintéticos, por exemplo, eles não vão ser degradados no meio ambiente com facilidade, não. Eu acredito. Então, eles vão permanecer lá por um bocado de tempo. Sim. Então, não é meio utópico achar que vai conseguir retirar ou pelo menos minimizar esse problema, porque, na minha visão, isso só vai piorar. Pois é. Então, o que a gente tem que buscar? Mudar de planeta. Não, a gente tem que buscar o quê? A indústria farmacêutica, a indústria do gênero alimentício tem que buscar o quê? Vai trocar esse tipo buscar reações, uso, né? mecanismos que vai gerar produtos que vão se degradar. Nossa, e mas essa é a função nossa do químico. Aí mexe com dinheiro, aí fica mais caro, aí o patrão não quer, só quer pois o que mas mais aí barato. mexe com o dinheiro, mas que o dinheiro, no final, que é a questão econômica, eu falei para você, o tripé, econômico, social e ambiental. Que mas isso vai gerar um menos impacto ambiental no sentido que social, porque, né, pensa comigo, uma família, se você tem, né, o meu filho, vamos supor, que tem essa dificuldade, eu tenho que levar ao médico, eu tenho um custo com isso, né, tem a medicação com isso. Então, isso é um ciclo, entendeu? E é isso que tem que ser. E é essa formação, né, essa consciência que o pessoal sempre diz, né, consciência ambiental, que todos nós temos que desenvolver. Que isso prejudica o conjunto. É porque eu sou meio pessimista nesse sentido, porque não assim, pode ser não. Vejo, por exemplo, o que adianta a gente, por exemplo, desenvolver pesquisa na universidade para melhorar problema não, né? Para resolver problemas como esse, mas que dificilmente serão utilizados ou serão modificados quando forem aplicados na prática na indústria, por exemplo, e só gera problema quando tocar no bolso de forma muito significativa dos grandes empresários, por exemplo. Eles não se importam com a questão ambiental nem social. E eles vão diminuir isso aí até o último momento. E agora eu fico me perguntando qual vai ser esse último momento, né? Aí depois que um monte de gente já morreu. Então, é assim, a gente não pode ser pessimista. Hoje a realidade realmente é essa que você está colocando aí, né? Mas eu penso que nós, né, como da área de pesquisa, como na área, né, tecnológica, que vocês estão se formando, tem que pensar que o seu trabalho, talvez ele pequeno, mas ele faz uma grande diferença. E aí é de sementinha em sementinha que a gente vai juntando para formar um todo. Não a gente planta uma sementinha aqui, planta outra ali. E a gente, talvez, né, ainda não vamos colher ela, mas as nossas gerações futuras vão colher. Essa é a proposta. A gente tem que caminhar nesse sentido. E aqui o primeiro princípio da química verde é esse. É pensarmos em seja em qualquer área, né, de desenvolvimento, gerar algo
que tenha uma maior aplicabilidade e uma menor formação de subproduto. Ou seja, prevenir a formação. Não gerar. Seria o grande dilema, não gerar. Por enquanto não chegamos nisso, estamos muito longe disso, não gerar. Mas a gente tem que sempre estar com essa premissa em mãos, não gerar. E aí a gente tem que ser otimista e tem que acreditar, porque o nosso trabalho faz grande diferença. E faz uma diferença enorme. Né? Você vê aí, por exemplo, na questão da pandemia. Se não tivesse pesquisa, hoje nós não estaríamos vacinados. Então faz uma diferença significativa para a sobrevivência nesse planeta. Hoje, eu acho que pessoas que ainda não tinham entendido, né, que a pesquisa, né, que a ciência tecnológica, ela é o grande, né, avanço no sentido de sobrevivência econômico, social. Então, é mais ou menos por aí. Temos que acreditar nisso, sim. Lá quando você estiver trabalhando na indústria, né, pensar sempre ter né, esse primeiro princípio aqui como premissa do seu trabalho. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Eu me adentrei um pouco mais, né? Mas não tem problema, não. Vocês estão tranquilos, né? Bom, aí nós temos, né, assim, compostos de menor toxicidade, desenvolvimento de compostos seguros, que não está relacionado com toxicidade também, né? E, consequentemente, deixa eu só ampliar aqui. Essa né, diminuição de solventes auxiliares, né? Isso é importante. Foi o que nós comentamos que vocês, lá no laboratório de química, né, de química geral, como a gente tinha pouco reagente, né, a gente trabalhou com menores volumes, né? A gente tem um trabalho que nós fizemos, eu não sei hoje se está sendo aplicado, mas vocês têm uma apostila, né, de química geral lá no laboratório de química, não tem? Temos. Isso. Aquela apostila, a gente fez um trabalho com ela, com uma aluna nossa de TCC, isso em 1900 e... Não, 1900 não, né? 2007, 2008, 1900 não. Eu já estava em sala de aula, enquanto eu estou falando de 1900. Mas foi em 2007, 2008, se eu não me engano, onde ela testou todos aqueles experimentos da química geral, reduzindo ao máximo a questão de massa, de volume, e descreveu um novo material. Ele deve estar lá no laboratório, não sei se é aplicado, mas enfim, o objetivo era esse, a gente trabalhar, né? O experimento é um balão de 100 ml. A gente vai trabalhar com um balão de 25. Eu sei que a gente tinha um gargalo, porque vidrarias de menor volume tinha uma pequena quantidade dessas vidrarias, porque vidrarias de menor volume sempre mais caras, né? Se eu penso num balão de 100 ml, num balão de 25 ml, o balão de 100 ml é mais barato do que o balão de 25. Não é isso? Então, acaba isso ficando mais difícil com a instituição pública ter maiores vidrarias, né, de menores volumes. Mas a gente tinha adaptado toda a apostila para que ela fosse uma apostila micro e não macro. Era a ideia. Reduzir ao máximo, tá? E aí vem aqui esse princípio, né? Uma outra coisa importante, né, que é um gargalo nosso, é a questão energética. Por que a questão energética é um gargalo? Porque a fonte energética nem sempre é favorável. Você nem sempre tem disponibilidade de energia do jeito que você quer. Hoje nós estamos trabalhando com isso, né? Por exemplo, a questão, né, das hidrelétricas, a gente tem, né, um problema de impactos ambientais negativos, inúmeros impactos ambientais que são gerados com a instalação de uma hidrelétrica. Então, aí você vai falar assim, qual que é a melhor forma de produção de energia? A melhor forma, hoje em dia,
Nossa, olhando a quantidade de energia que é produzida, eu ainda acredito que seja a hidrelétrica, né? Mas não existe uma forma que é totalmente positiva de produção de energia. Não existe. Todas elas têm seus pontos negativos. Algumas mais, outras menos. Mas eu acredito que a gente, no Brasil, ainda esteja até um pouco melhor, porque acho que a hidrelétrica ainda tem bastante impacto ambiental. Tem. Só que dá para contornar um pouco, dá para trabalhar melhor do que, por exemplo, uma nuclear, por exemplo, que tem o resíduo dela é pouco. Mas é muito prejudicial. E outras também que a gente pode trabalhar, eólica, mas não tem tanta tanta escala. Uhum. E outras, solar também em casa, também não tem tanta escala, mas é uma promessa, mas eu acho que o maior problema é esse mesmo. Então, nós temos uma limitação energética no planeta Terra. De uma forma geral, todos nós. O planeta tem aí, nós precisamos, quer dizer, de energia para todos os processos, né? Eu sempre comparo o átomo, né, com o planeta, né? A gente tem que entender o micro para entender o macro, mas ainda não conhecemos o átomo de fato, né? Então, por isso que a gente não consegue também propor algo para dar, né, um caminho mais lógico para o planeta. Eu penso nisso, essa interligação sempre, né, do micro com essa ideia macro. E hoje, né, o que os átomos fazem de fato? Para onde que eles caminham? Qual a perspectiva de um átomo em relação à sobrevivência dele? Já pensou nisso? Em relação à sobrevivência? De um átomo. O que o átomo precisa para ele conseguir ali sobreviver, estar numa condição? Ele precisa de estabilidade, né? Para poder. Estabilidade. E quando que ele adquire estabilidade? Quando ele tem baixa energia, Quando né? tem baixa energia. É mais ou menos Choremos, isso. hein? Né? É isso. O caminho é esse, né? Estabilidade, baixa energia. E aí, os nossos processos, como um todo, industriais, tecnológicos, nós precisamos de quê? Geralmente alta energia, né? Assim, bastante energia na produção, para Exatamente. sintetizar. Esse a gente vai de contrário, né? Vai de caminho de ré, né? Não, mas é relativo, né? Porque, por exemplo, para produzir, por exemplo, se eu quero produzir determinado produto, às vezes naquela rota de síntese dele, termodinamicamente, alguma parte dela é necessário uma alta dose energética para se produzir. Mas, no geral, ele não precisa de uma grande quantidade de energia, mas para produzir ele necessita. Necessita. Assim, Na minha então, assim, não rota, tem como fugir disso, assim. tem como. Só se mudar a forma de síntese, né? Exatamente. É esse o caminho. É Nossa, esse. aí a gente precisa de uns Nobel de Química aí, né? Precisa, né? A gente precisa caminhar nesse sentido. E aqui a eficiência energética, né? Um dos princípios da química verde, exatamente isso. Rotas sintéticas, caminhos, né, tecnológicos, onde nós pensamos, né, em menor gasto energético, ou melhor aproveitamento energético. Então são pequenos detalhes, né, mas que os pequenos detalhes que são difíceis, não é, de serem implementados dentro da química de uma forma geral, tá? E aí aqui ele traz uma outra, né? Que essa aqui nada mais tem a ver com o primeiro princípio, também todas têm, né? Que eu falei. Gente, eu estou encerrando, vocês já estão cansados, né? Tá, tô recebendo. Então, redução, né? E na próxima aula, tá? Aqui mais os princípios aqui. Eu só queria falar desse aqui, rapidinho. Posso? Vocês permitem? Pode, fica de boa aí, professor. Vocês eu acredito que você já deve ter estudado isso. Catálise. Já ouviram esse termo? Catálise? Já. E o que é catálise?
Entre escutar e definir... É difícil. Tem um buraco muito grande. Aqui está o grande avanço aqui na química. Ó. Catálise. Aplicação de catalisadores. Os catalisadores, se você lembrar lá da parte cinética, né? Ele aumenta o quê? A velocidade e, logicamente, o rendimento dos processos químicos. Então, esse é o caminho. São os processos, né, de catálise, os catalisadores. O nosso organismo, ele é perfeito, né? Nós somos uma máquina química. E nossos catalisadores, quem sabe me dizer quais são os nossos catalisadores no nosso organismo? Temperatura deve ser um, né? Não? Não, a temperatura sempre é ela que está relacionada com o processo energético. Você fala de o vanade, professora. Um dos catalisadores usados na indústria é o vanade. Sim, na indústria, sim. Mas estou falando assim, no nosso organismo, os catalisadores são as enzimas. Tá. Certo? São as enzimas, são os nossos catalisadores. Então, como eu falei, nós somos uma máquina química. O corpo humano é uma máquina química. E nós, né, químicos, na indústria, na tecnologia industrial, temos que começar a observar as reações que acontecem no nosso corpo para entender, a desenvolver caminhos, mecanismos similares. Essa é a ideia. E aí, a catálise nada mais é do que isso. Substâncias que o homem tem desenvolvido, sintéticas ou de origem natural, pode ser extraídas da natureza, que elas vão fazer esse caminho. Qual é o caminho? Aumentar a velocidade da reação, né? Aumentar o rendimento da reação, reduzir a geração de resíduos e atender, então, a química verde. Então, eu posso introduzir na minha síntese, na minha rota sintética, algo que vai auxiliar na minha reação química nesse sentido. Reduzir o gasto energético, aumentar o rendimento e diminuir os resíduos. Esse é um dos caminhos da química ambiental. Então, em todos os processos que nós pensamos na química ambiental, no sentido, né, falando química ambiental porque é a nossa química, mas todas as outras têm que pensar nisso. Quando a gente pensa na área de tratamento de resíduos, quando a gente pensa na área de atmosfera, que é uma das mais complexas, tá? E quando eu penso também na questão de litosfera, a ideia de introduzir substâncias, seja elas sintéticas ou naturais, que tenham a mesma função das enzimas, seja serem catalisadores das nossas reações químicas. Ela vai nos dar esta condição. E a química tem evoluído muito aqui, gente, neste ponto. É neste ponto que a química cada vez mais está se evoluindo. Né? Tem pessoas aí na química, vocês conhecem o professor Sérgio, né? Sérgio Botelho? Sim. Pois é, trabalha com isso, com a parte de catálise, catalisadores. Desenvolvimento de catalisadores. É exatamente essa a ideia. Ok, pessoal? Eu vou parar, senão vocês já não vão aguentar mais. É o seguinte, eu vou deixar para vocês só um minutinho. Só falando aqui, que eu já vou pôr aqui para vocês. Posso? Vocês permitem? Pode ficar à vontade, professor. Pode ficar à vontade, né? Deixa eu só pegar ele aqui. Cadê ele? Se está aqui, eu não sei. Acho que está aqui. O pessoal já está sumido aí. Eu acho que já desistiram de mim. Não, mas a gente é calado mesmo, professora. É porque hoje é que eu estou no 12, mas geralmente não é todo mundo que é calado mesmo. Nossa Senhora. Eu não gosto de gente calada, não. Com a gente que conversa comigo. Olha aqui. Eu vou deixar esse artigo lá na plataforma Moodle. É o primeiro trabalho que vocês vão ler, tá? Escrita Química Atmosférica.
a química sobre nossas cabeças. Tá? Esse trabalho aqui é do meu professor querido Antônio Mozeto, tá? Meu já aposentado, mas é um grande professor na área de química ambiental no Brasil, da Universidade Federal de São Carlos, foi meu orientador de mestrado, onde esse trabalho não é um trabalho novo, tá? Ele é um trabalho da química nova de 2001, mas ainda é válido. Ainda é um trabalho, né, que é muito citado em vários artigos que vocês vão ler aí, e aí eu gostaria que vocês, né, a gente começasse a pensar, como eu falei para vocês, a gente vai mudar um pouquinho a ordem, porque a professora colocou lá, que eu acho que ela estava, né, colocando na programação dela lá, a parte dos ciclos biogeoquímicos. Então, a gente sempre trabalha eles, é importantíssimo. Mas para eu trabalhar os ciclos biogeoquímicos, né, eu preciso primeiro trabalhar a química atmosférica. Então, a gente vai trabalhar a parte de química atmosférica e logo em seguida a gente trabalha os ciclos biogeoquímicos e logo em seguida a gente fala de química, a parte de amostragem, para depois entrar na parte de litosfera e hidrosfera. Tá ok? Então, a gente vai atentar aqui a parte da atmosfera e esse artigo dele aqui, né, pequenininho, tá? Ele traz um pouquinho com relação à composição da atmosfera terrestre, ele traz com relação às camadas, né, das espessuras e aí questões, né, físicas e químicas da atmosfera e traz, né, realmente uma ideia, né, uma ideia do que acontece na atmosfera, que é fundamental, né, para começarmos a falar dos ciclos biogeoquímicos. Tá ok? Tranquilo? Então, esse trabalho vai estar lá na plataforma Moodle, que é a primeira atividade assíncrona. Assíncrona no sentido de vocês lerem o trabalho. Tá? Outra coisa, viu, Wilker? Você falou aí da parte da energia nuclear, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Que nós da química, normalmente, temos ali um pouco de uma visão negativa, né? Da área nuclear. Não, pois é, porque assim, geram poucos quilos ali de resíduo, né? Mas para descartar aquilo ali comparado com outras produções, mas não descarta, você só coloca aquilo lá e deixa guardado pro resto da vida lá. Aquele trem, o planeta vai acabar, a meia vida daquilo ali. Acabou. Né? Aqui nós temos, por exemplo, um pedacinho, né, da CO2 que está aqui, ó, tá vendo aqui na tela, né? Que está indo aqui, partindo aqui do rádio, né? Do rádio 226 e chegando no bismuto 210, tá? E aí tem algumas meias-vidas aqui, né? Do rádio para o radônio, né? 1.600 anos. Do radônio para o polônio, 3,8 dias, né? Do polônio para o chumbo 214, 3 meses, e assim por diante, né? Do polônio para o chumbo 210 é menor que 1 segundo, né? E do chumbo 210 para o bismuto 210, 22 anos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho das séries radioativas naturais e o que a gente pode, dentro da química, também utilizá-las. Não só da química, né? A visão dentro da química, né? Mas a gente pode utilizá-las também dentro de várias outras linhas da ciência, tá? Bom, esse é o trabalho do Mozeto, então, que vai estar lá na plataforma para vocês. Pessoal, deixa eu só baixar a lista de presença. Por enquanto, não fiquem preocupados quem entrou como convidado, porque o seu nome não vai aparecer na lista de presença, mas não precisa ficar preocupado, que eu ainda não vou adicionar isso no que é acadêmico. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação ao nosso caminhar? Gostaria de questionar alguma coisa? Não, na verdade, só queria saber das formas de avaliação que a gente vai ter, né? Que isso é levemente preocupante, né? É levemente preocupante, todo mundo preocupa, né, Hugo? Estava esperando essa pergunta? Eu sabia que ela ia vir. Não, mas claro, professor, nós como alunos temos que nos preocupar assim, ó, muito. Eu sei, não é fácil, né? Avaliação é um negócio assim que traz, né, um certo impacto negativo. Não, é porque a gente tem, sei lá,
Tem professores que são mais tranquilos quanto à avaliação, né? A gente nem preocupa com a avaliação. Tem professor que mesmo que eu nem preocupo como que ele vai avaliar. Agora, tem professores que a gente se preocupa só com a avaliação e não com o conteúdo. Então, aí a gente fica nesse assim, e agora? Como é que vai ser? Então, eu vou dizer para você o seguinte, você pode me colocar na linha do professor que não preocupa com a avaliação. Ah, é ótimo. Dá para preocupar com o conteúdo, então. Isso, eu quero que você preocupe com o conteúdo. Esquece a avaliação. Por isso que eu falei aqui que eu gosto de conversar. Vocês viram que eu falo muito, não falo? Mas eu gosto né? Porque assim, a gente tem uma vivência na área de química ambiental e a gente gosta de socializar isso. Eu acho que isso né? Para vocês que estão entrando aí na química, daqui a pouco vocês estão aí no mercado, alguns, né, ou a maioria já estão no mercado de trabalho. Tá? E isso é fundamental, a formação de vocês, né? E a avaliação é um negócio bem que, assim, é um ponto final, né? Que às vezes tem que ser feita, dependendo. Mas vamos lá, como que a gente trabalha? Eu acho que eu não sei se eu coloquei meu plano aqui, eu passei rápido. Deixa eu ver se eu consigo voltar daqui, só um minutinho. Ele está aqui ainda. No seu plano aí está escrito estrutura de dados ainda, professora. Tá, né? Tá errado, né? Eu só peguei. Porque, você sabe quando é que eu na química, quando eu trabalhei essa disciplina, foi 2015, daí eu parei de trabalhar química ambiental. Tá? Apesar de ser a minha área de formação química ambiental. Aqui, né? Eu não sei. Tá. Eu coloquei avaliação, tá? Prova, trabalhos e seminários. Mas vocês podem concentrar na questão do online aqui, ó. Essa é a nossa forma de avaliar. Primordial. Ficou feliz, não, Wilker? Não, fiquei, é porque assim, não, eu gosto de seminários, é só porque rouba um pouquinho de tempo da gente, mas é bom, eu gosto, é um jeito então, bom de ensinar. você falou a palavra-chave. Rouba um pouquinho de tempo da gente, porque ele exige que você preocupe com o conteúdo. Exatamente, se você vai apresentar, você tem que ler bastante, você vai fazer uma apresentação, você tem que fazer um negócio mais organizado, tem que ter lógica na apresentação, não sei o quê, aí até que você constrói tudo, mas é uma ótima, eu acho muito bom o seminário, mesmo que eu fique reclamando do tempo, mas eu acho bom, porque eu estudo muito mais do que para uma prova assim, específica, depende do conteúdo, mas eu acho então, legal. você pode concentrar nisso Professora, aí. desculpa te interromper, que eu preciso sair, só fazer chamada, alguma coisa? Eu já fiz, desculpa aí, eu já fiz a chamada, eu demorei muito tempo, né? Só vou parar a gravação. Tá, pode sair sem problema. Então, assim, só respondendo. Então, a nossa forma de avaliação, ela, nesse modo online, ele tem sido só seminários. Certo? Porque é uma forma que eu tenho de ter segunda via, uma avenida de segunda via, ela vai e volta. E aí eu sei que realmente você está inteirado do assunto. Certo? No presencial, aí a gente fazia algum tipo de prova, mas eu nunca gosto muito de prova. Sexto período, eu acho que o aluno ele tem que estar apto já a fazer essa discussão. E a discussão, ela cresce muito, o aluno realmente ali, né, como você acabou de falar, tem que estudar mais, tem que pesquisar e aprender, na verdade, aqui o professor é um orientador. Vocês aprendem sozinhos, estudando, pesquisando. Isso é aprendizado. Aprender não é fácil, gente. Aprender é dolorido, né? Ele demanda tempo, certo? Certo, Gabriela? Pode falar. Tá certo, Wilker? Respondi a sua pergunta? Sim. Seminário, tá? E fique tranquilo, eu quero que você e todos os colegas fiquem preocupados com o conteúdo. O aluno que está aqui, que participa, e que, logicamente, vai apresentar um excelente seminário, quando a partir do momento que ele participa, ele não tem problema. Nota é uma consequência desse resultado do trabalho de vocês. Tranquilo? Então, concentre em conteúdo, esquece prova. Não existe. Agora, a senhora já terminou, que é uma pergunta aleatória, sem muito sentido com a aula, porque a senhora era professora